Este é precisamente o risco que o homem moderno corre. Um dia ele pode acordar e descobrir que perdeu metade da sua vida. Os medicamentos psicotrópicos se tornaram uma das formas mais comuns de tratar transtornos de ansiedade e depressão. No entanto, eles nem sempre cumprem o objetivo de curar as pessoas de fato. Muitas vezes, esses remédios acabam se tornando apenas uma muleta, sustentando um sofrimento psicológico sem fim. Mas e se houvesse uma saída diferente? Uma forma de realmente tratar ansiedade e depressão sem depender de medicamentos? Neste vídeo, vamos explorar juntos uma abordagem alternativa e profunda com as lições de Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história. Vamos mergulhar no método de Jung para entender como encontrar uma verdadeira cura para esses distúrbios psicológicos, de forma natural e sem remédios. Está pronto para descobrir uma nova perspectiva de cura? A elite médica, como escreveu Carl Jung, ainda se apega com força à ideia de que os transtornos de ansiedade têm origem em alterações no cérebro. Infelizmente, muitos médicos comuns continuam a acreditar cegamente nesse evangelho, prejudicando os próprios pacientes que nossa era produz em massa. A maioria desses pacientes é levada a acreditar que seu sofrimento é puramente físico, enraizado em dogmas médicos que reduzem suas experiências a algo fisiológico e tratável apenas com medicamentos. Mas será que estamos realmente limitados a essas explicações? Será que a cura para esses males da alma poderia ir além da simples química? Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não nasce de um cérebro defeituoso, mas sim de uma maneira de viver desalinhada. Para ele, o primeiro passo no tratamento não era prescrever remédios, mas oferecer uma dose de insight psicológico. Uma visão clara sobre o que esperar da vida e sobre o que realmente é necessário para mudar. Em relação a isso, Jung observou que muitas pessoas vivem acreditando que a vida deveria ser fácil, com sofrimento mínimo, e que dificuldades devem ser evitadas a todo custo. Mas, com uma franqueza quase brutal, Jung era direto com seus pacientes. A vida não é fácil, e a paz e o conforto não são nosso estado natural. A jornada da vida é repleta de desafios inevitáveis, e abraçar isso pode ser o primeiro passo para uma cura real. Ou como Jung escreveu, em última análise, é altamente improvável que algum dia possa haver uma terapia que elimine todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldade. Elas são necessárias para a saúde. O que nos preocupa aqui é apenas uma quantidade excessiva delas. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada de valor é alcançado sem esforço, nos coloca com os pés no chão da realidade. A base sólida, a partir da qual a verdadeira mudança pode acontecer. Quando aceitamos que a vida é difícil, também percebemos que só através do fortalecimento do nosso caráter é que temos alguma chance de viver bem. Por outro lado, se ficarmos presos à ilusão de que a vida deveria ser fácil, estaremos menos motivados a superar nossas próprias fraquezas. Afinal, se acreditamos que basta esperar, sem fazer nada, para que a vida se torne mais simples, acabamos nos enganando e nos sabotando. Jung nos alerta para essa armadilha. Ao aceitar a realidade como ela é, e nos empenharmos em nos fortalecer, estamos mais próximos de construir uma vida realmente significativa. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será. E se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Existe mais uma compreensão psicológica essencial que Jung considerava crucial para seus pacientes entenderem. Nossos problemas existem no presente e não são resolvidos ao cavar constantemente o passado. Muitas pessoas acreditam que só conseguirão seguir em frente na vida quando descobrirem o porquê de serem como são. Mas, para Jung, essa fixação excessiva no passado é muitas vezes uma forma de evitar o verdadeiro desafio. Encarar de frente o que precisa ser feito agora. Em vez de buscar respostas em antigas feridas, Jung incentivava seus pacientes a enfrentar o presente, acreditando que é a partir das ações e escolhas que fazemos no aqui e agora que construímos uma mudança real e significativa. Fugir do presente para os labirintos do passado, segundo Jung, é um modo de protelar o compromisso com a própria transformação. As pessoas deveriam saber que não só o neurótico, mas todos, naturalmente preferem nunca procurar em si as causas de qualquer inconveniente, mas afastá-las o mais possível de si, no espaço e no tempo. Caso contrário,
ele correria o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado com este risco odioso, parece infinitamente mais vantajoso colocar a culpa em outra pessoa, ou, se a culpa for inegavelmente sua, pelo menos presumir que ela surgiu de alguma forma espontaneamente na primeira infância. Com essas doses de compreensão psicológica, Jung conduzia seus pacientes ao primeiro passo prático em seu método de tratamento: encarar o que ele chamava de a sombra. Para Jung, a jornada de cura só poderia começar quando a consciência estivesse pronta para confrontar seus próprios aspectos sombrios. Como ele escreveu: o primeiro requisito de qualquer método psicológico profundo é que a consciência enfrente sua sombra. A sombra, para Jung, representa aquelas partes de nós mesmos que preferimos ignorar. Nossos medos, desejos reprimidos e aspectos menos nobres da nossa personalidade. Enfrentar a sombra é um ato de coragem que desafia cada um de nós a olhar para o que há de mais escondido em nossa mente, para assim trilhar o caminho da verdadeira transformação e autoconhecimento. A sombra, no conceito de Jung, representa todos aqueles aspectos do nosso caráter que negamos e empurramos para o inconsciente. Essas partes ocultas da nossa personalidade são reprimidas por vergonha, insegurança ou medo de censura. Em outras palavras, a sombra é o lado de nós mesmos que preferimos esconder dos outros, e até de nós mesmos. Ela é formada por impulsos, desejos, traços de personalidade que julgamos inaceitáveis ou incompatíveis com quem queremos ser. Mas Jung acreditava que ignorar essa sombra era um dos maiores obstáculos ao crescimento pessoal. Enfrentar e integrar essa parte escondida é, segundo ele, o caminho para a verdadeira compreensão de quem somos e para uma cura mais profunda. Não pode haver dúvida de que o homem é, em geral, menos bom do que imagina ou deseja ser. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Jung acreditava que enfrentar a sombra era essencial para o processo de autotransformação por vários motivos. Em primeiro lugar, não fazemos nenhum favor a nós mesmos ao negar as partes inferiores da nossa personalidade. Ao contrário, perdemos o controle sobre como e quando esses traços emergem. Essas características reprimidas não desaparecem. Elas apenas encontram formas disfarçadas de se manifestar, geralmente de maneiras prejudiciais e inesperadas. Por outro lado, se reconhecemos uma falha de caráter, temos a oportunidade de aprender a controlar sua expressão, diminuindo o impacto negativo que ela pode ter em nossa vida. Para Jung, essa aceitação consciente da sombra nos permite assumir o comando sobre nossos impulsos, transformando-os em algo que podemos dominar em vez de sermos dominados por eles. Ou como Jung explica, qualquer coisa consciente pode ser corrigida, mas tudo o que escapa para o inconsciente está além do alcance da correção. E se seu crescimento não for perturbado, está sujeito à degeneração crescente. Felizmente, a natureza cuida para que os conteúdos inconscientes irrompam na consciência, mais cedo ou mais tarde, e criem a confusão necessária. Mas a sombra não é composta apenas por nossas fraquezas. Nela também residem forças que reprimimos ao longo da vida. Desde a juventude, podemos ter aprendido a esconder traços valiosos de nossa personalidade, porque familiares, amigos ou a própria sociedade nos deram a falsa impressão de que esses traços eram negativos. Por exemplo, muitas pessoas reprimem a capacidade de expressar raiva ou de se impor, acreditando que esses aspectos são inaceitáveis. Um dos grandes benefícios de tornar a sombra consciente é, então, o acesso a essas qualidades vitais que podem enriquecer nossa vida. Como Jung escreve, a sombra é apenas um pouco inferior, primitiva, inadaptada e desajeitada. Não totalmente má. Ela até contém qualidades que, de certa forma, poderiam vitalizar e embelezar a existência humana, mas que a convenção proíbe. Encarar nossa sombra nos permite resgatar essas forças ocultas, libertando potencialidades que podem dar mais vida, coragem e autenticidade ao nosso ser. Uma maneira eficaz de tomar consciência da própria sombra é observar as fraquezas, falhas e inseguranças das pessoas próximas a nós. Afinal, muitos de nós reprimimos traços semelhantes e, frequentemente, projetamos partes da nossa sombra nos outros. Assim, ao prestar atenção nos traços de caráter de amigos e familiares que nos incomodam, podemos vislumbrar aspectos da nossa própria sombra. Além de observar o comportamento alheio,
Outra forma de trazer a sombra à luz da consciência é refletir sobre os motivos das nossas próprias ações, especialmente aquelas das quais sentimos vergonha, e estarmos abertos à autocrítica, quando necessário. Como Jung observou, muitas vezes o que nos impede de enxergar nossa sombra é a falta de honestidade conosco mesmos. Com um pouco de autocrítica, é possível ver através da sombra. Além de tornar a sombra consciente, outro aspecto fundamental do método de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um significado para suas vidas. Jung acreditava que, ao lidar com uma depressão profunda ou ser consumido por um transtorno de ansiedade, descobrir um propósito era essencial para a cura. Ele descrevia isso como encontrar um papel como um dos atores no drama divino da vida. Para entender o que isso significa, podemos recorrer a uma experiência de Jung com um chefe da tribo Pueblo na primeira metade do século XX. Enquanto conversava com esse homem sobre as tradições de seu povo, o chefe fez a seguinte observação: "Sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, pois somos filhos do Pai, o Sol. Aquele que vai lá", disse ele apontando para o Sol, "é o nosso Pai. Precisamos ajudá-lo todos os dias a subir no horizonte e a caminhar pelo céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos. Fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro." Essa fala revela uma visão de mundo que transcende o individualismo. Para o chefe Pueblo, o propósito de sua tribo é muito maior do que suas próprias vidas. Esse ato de ajudar o sol a se erguer simboliza a conexão com algo grandioso, uma participação ativa em um drama divino que dá sentido à sua existência. Jung viu nessa perspectiva uma poderosa lição para seus pacientes. Encontrar propósito é se engajar com algo maior do que a si mesmo, sentir-se parte de uma missão ou de uma obra que transcende o ego. Jung compreendia que, para muitos na sociedade moderna, essa declaração soaria insana ou ultrapassada. No entanto, ele também observou que os membros dessa tribo não sofriam como nós sofremos. Eles não eram afligidos por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Não preenchiam seus dias com comprimidos, nem eram debilitados por vícios. Pelo contrário, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais, que se viam como cumprindo um papel essencial no drama divino da vida. Suas vidas eram ricas em sentido e propósito, uma verdadeira antítese ao vazio existencial que atinge muitas pessoas na modernidade. Para Jung, esse contraste revelava uma verdade importante. Quando enxergamos nossas vidas como parte de algo grandioso e significativo, nos tornamos menos vulneráveis às armadilhas da mente moderna, menos dependentes de soluções superficiais. Esse sentimento de dever e conexão com o divino oferecia aos membros da tribo um tipo de resistência e sanidade que, para nós, se tornou quase inalcançável. Ou como Jung escreveu: "Essas pessoas não têm problemas. Eles têm o seu cotidiano, a sua vida simbólica. Levantam-se de manhã com o sentimento da sua grande e divina responsabilidade. São filhos do Sol, do Pai, e o seu dever diário é ajudar o Pai no horizonte, não só para si, mas para o mundo inteiro. Você deveria ver esses sujeitos. Eles têm uma dignidade natural realizada." Jung contrasta esse estilo de vida simbólico e significativo com o de uma mulher ocidental que ele conheceu. Ela era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para outro, buscando algo que jamais parecia encontrar. Fiquei espantado ao olhar em seus olhos. Eram os olhos de um animal acuado, encurralado, sempre buscando, na esperança de encontrar algo. Ela está possuída. E por que está possuída? Porque ela não vive uma vida que faça sentido. A dela é uma vida totalmente, grotescamente banal, sem nenhum propósito real. Se ela morrer hoje, nada terá acontecido, nada terá desaparecido, porque ela não era nada, escreveu Jung. Esse contraste brutal que Jung apresenta entre a vida rica em simbolismo e propósito da tribo Pueblo e a existência vazia e caótica da mulher moderna serve de alerta. Para ele, essa busca desenfreada e vazia é um reflexo da falta de sentido que aflige o homem moderno. A mulher representa uma vida que perdeu sua conexão com algo superior, entregando-se ao impulso de correr atrás de distrações sem nunca encontrar paz. Jung nos alerta que,
ao viver sem propósito ou significado profundo, nos tornamos possuídos pela angústia e pelo vazio existencial. É um chamado para reavaliar o que buscamos e se nossa vida, de fato, nos conecta a algo que vale a pena. Essa busca compulsiva pelo preenchimento interior afeta muitos no mundo ocidental. Alguns correm de um destino a outro, outros se lançam em relacionamentos românticos, e há aqueles que buscam compulsivamente dinheiro, prestígio, fama ou reconhecimento nas redes sociais. Mas qualquer que seja a forma externa que assume, a motivação subjacente é sempre a mesma. O indivíduo está tentando fugir da banalidade de sua existência. Ele busca preencher o vazio que surge de uma vida sem sentido. No entanto, Jung nos alerta que esse vazio não pode ser preenchido com objetos ou experiências passageiras. O que realmente preenche esse vazio é a certeza de que estamos vivendo de uma forma que faz a diferença, de que nossas ações têm propósito e impacto. Ou como ele escreve sobre a mulher que conheceu. Mas se ela pudesse dizer: eu sou a filha da lua. Todas as noites devo ajudar a lua, minha mãe, no horizonte. Ah, isso é outra coisa. Então ela vive, então a sua vida faz sentido, e faz sentido em toda a continuidade, e para toda a humanidade. Isso dá paz, quando as pessoas sentem que estão vivendo como atores no drama divino. Isso dá o único sentido à vida humana. Todo o resto é banal, e você pode descartá-lo. Uma carreira, a produção de filhos, são tudo maia em comparação com aquela única coisa, que sua vida tem sentido. Jung não estava sugerindo que todos adotássemos a mitologia Pueblo, mas sim destacando que muitos sofrem porque suas vidas não fazem sentido. E a tarefa para aqueles que querem se libertar da ansiedade ou da depressão é justamente descobrir esse sentido. Precisamos, em outras palavras, encontrar uma justificativa para nossa existência, de forma que, como os Pueblo, possamos acreditar que nossas vidas têm significado. Para alguns, isso pode ser alcançado pela religião. Para outros, ao contribuir significativamente com a promoção de valores como justiça, liberdade ou senso de comunidade. E há aqueles que encontram esse propósito no ato criativo. Mas para nós, no mundo moderno ocidental, onde nos falta uma mitologia dominante que guie nossa visão de mundo, cabe a cada um de nós, individualmente, a responsabilidade de descobrir como podemos desempenhar um papel significativo no drama divino da vida. Aqueles poucos que conseguem essa façanha alcançam uma vida plena e gratificante, enquanto a maioria, que não consegue encontrar esse propósito, vive uma existência marcada pelo sofrimento sem sentido e pela busca compulsiva. Jung nos alerta que, ao falhar nessa jornada por um propósito, caímos na armadilha de viver décadas de vazio, presos em ciclos de busca incessante por algo que nunca nos trará verdadeira satisfação. Estou preocupado apenas com o cumprimento daquilo que está em cada indivíduo. Esse é todo o problema. Esse é o problema do verdadeiro Pueblo. Que eu faça hoje tudo o que for necessário para que meu pai possa surgir no horizonte.